exige a fidelidade e a obediência a Deus e a santificação. Mas em recompensa, irmãos, a pessoa tem paz. Não existe dinheiro nesse mundo que paga a paz no espírito de uma pessoa. Nada consegue pagar a paz. E a paz é do reino de Deus. Existe em Deus, existe em seu reino a paz. A ordem e disciplina existe no reino de Deus. A disciplina que conduz a criatura no bom caminho, que rege a sua vida e os mantém seguros nas mãos de Deus. Irmão, não existe nada que se compare com a união de uma criatura com Deus. A pessoa tem sabedoria, irmãos, com sobra, entendimento, fé verdadeira. É a pessoa mais feliz, é aqueles que estão com Deus, que estão com Jesus, que estão com a Santa Vó Rosa, que estão com o irmão Aldo e com a grande corte celeste, formada pelos santos de Deus. Vive nesta terra, irmãos, com uma felicidade incomparável. Todo apostólico fiel, ele tem uma felicidade tão grande no coração, que é inexplicável, irmãos, não tem como a gente explicar a felicidade que a pessoa tem no seu coração. Compreenderam? Então, aqueles que estão seguindo este santo caminho, está justamente seguindo o caminho estreito. Porém, tem a recompensa maior. Porque, irmãos, o que a gente troca a troco da salvação? A gente não troca a salvação por nada, nada, nada neste mundo. Por nada. Porque a salvação da alma é a maior riqueza, é tudo de melhor que uma criatura pode conquistar para ele. Porque terminando a vida do corpo aqui na terra, então os fiéis estarão de posse a sua morada na casa de Deus, no reino celestial. Para toda a eternidade, não tem mais fim, porque o reino de Deus é infinito. Num ambiente rico e belo, belezas encantadoras, que a criatura fica assim encantada, como pode existir uma coisa dessa? O ambiente de paz, de alegrias, de felicidades. Sempre, a harmonia que existe nos céus, não tem como explicar, só para quem vê. O sentimento de amor, de bondade, irmãos. A união entre os santos. É tudo que se pode imaginar de bonito e de melhor. Esta riqueza está para aqueles que estão seguindo o caminho estreito. Não é?
Porque o próprio Jesus disse: porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quem é que quer perder a sua alma? Quem é? Eu acredito que ninguém. Porque uma pessoa não pode estar numa igreja desta e perder a salvação, porque ele tem tudo nas mãos. Ele está com tudo nas mãos, ele está com o Consolador a lhes ensinar. Aqui nós aprendemos com Jesus, com o próprio Deus, a cabeça é de Deus. Os ensinos vêm dos céus, para nós adquirir santificação. Porque a santificação se adquire com a obediência, a doutrina e a disciplina. Porque sem santificação ninguém chega aos céus. Está na doutrina. O caminho largo, ele é feito de tristeza, de dor, de sujeira, de falsidade, de mentira, de traição, de corrupção, de pecado, irmãos. É um ambiente sujo, de sentimentos maus, de tudo quanto é sentimentos maus, ligado à vida de quem está no caminho largo, à vontade, livre para fazer o que ele bem entender da vida dele. Inclusive não tem nenhum governo na vida da pessoa que está no caminho largo. Ele está à vontade para pecar do jeito que ele bem entender. E depois, vocês ouviram aqui o coro cantando a mensagem deles. Primeiro foi a mensagem deles, que passou para o nosso coração. Aonde vai parar? Porque mesmo está escrito na doutrina que o salário do pecado é a morte. A pessoa aprecia todos os prazeres enganosos do mundo. Só que ele está plantando, ele vai colher o que plantou, sem dúvida nenhuma. Não tem para onde correr. Porque plantou, colhe o que planta. Plantou pecado, colhe corrupção. E por fim a condenação da alma, que é a pior situação que se pode imaginar para uma criatura, irmãos. Perdeu a salvação antes ele não tivesse nascido. Pessoa que perde a salvação, se ele não tivesse existido, era muito melhor do que ele existir, ser um fracassado e depois condenado. Porque depois que cai na condenação, não tem mais o que fazer. É sofrer horrores. Então não compensa a pessoa viver nesse mundo nos vícios, no mundanismo das modas extravagantes, nos prazeres do mundo, que não traz nenhum benefício à pessoa, os prazeres enganosos do mundo. Por isso chama-se enganoso, engana, ilude. Beber, fumar e viver a corrupção, além dos maus sentimentos, né? Além da pessoa viver na promiscuidade, na sujeira, na lama do mundo, tem muita gente invejoso. A inveja é a pior coisa que tem no mundo, por isso que apostólico não pode ser invejoso. A vingança, hoje a vingança no mundo está uma coisa terrível. O orgulho, esse orgulhoso, que ele acha que ele é o melhor de todo mundo.
Às vezes por quê? Porque tem um salário bom, porque tem uma casa boa para morar, porque pode comprar um carro bom para andar, porque tem as coisas materiais, porque às vezes ele tem sabedoria material. Isso é motivo para uma pessoa orgulhar e achar que ele é melhor do que ninguém? Não existe isso. Isso é fraqueza, isso é obra maléfica do inimigo. Que os filhos de Deus não podem ter essas coisas no coração, porque não é de Deus. A pessoa tem que ser limpo de coração. Jesus não pregou? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, serão salvos. E a doutrina é dada para isso, para que nós tenhamos o nosso coração limpo, que não tenhamos nenhuma nódia, nenhuma mancha do pecado ligado à nossa vida. Para isso que o irmão Aldo e a Santa Avó trabalhou tanto para nos ensinar a não termos nenhuma mancha pecaminosa em nossa vida. Olha que esses dois santos profetas trabalharam, lutaram intensamente e deixou gravado no nosso coração uma mensagem de luz brilhante. Suas palavras são luzes a brilhar, que entra na vida da pessoa e não deixa trevas. Porque o espírito dos filhos de Deus é luz. Então nós não podemos deixar sentimentos ruins ligar a nossa vida. Certa vez, pregando esta doutrina, nosso Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Veja bem, aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome, e aquele que vem a mim e bebe jamais terá sede. Os irmãos sabem o que quer dizer essas palavras de Jesus? Aqueles que estão neste santo caminho aprendem com ele e alimenta das coisas de Deus, dos céus, da doutrina, da disciplina, tem uma fé viva, uma fé limpa, sadia, pura. Então não vive famintos, sedentos, sequiosos por coisas pecaminosas, porque o seu coração é limpo, a sua alma é de Deus. Os irmãos é propriedade de Deus. Então, todos têm prazer nas coisas que vêm de Deus. Suas palavras, suas mensagens, seus conselhos. São vida para a nossa alma, que nos mantém vivos e unidos a Ele, Deus. Como é que uma pessoa sabe que o caminho estreito leva ele para Deus? E o caminho espaçoso e largo leva ele para a condenação? Cientes dessas coisas, e às vezes a pessoa procura coisas erradas. Peca consciente. Sabe de tudo e desobedece, criando problema para a sua própria vida, porque o pecado não é de Deus, Ele não criou o pecado. E uma pessoa sabendo que só tem dois caminhos, e ele está trilhando no caminho verdadeiro, sabendo que o outro é mau, tem coragem às vezes de experimentar o pecado, às vezes tem, irmãos, um sentimento ruim no coração, desejos, vontades para pecar. Por isso tem o joio, tem alguém que desobedece, consciente. E às vezes até alguém que deixa do caminho estreito e vai para o largo sabendo de tudo.
consciente. É muita coragem. Veja o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus não vive no pecado, irmãos, e nem pode. Porque ele tem a luz da vida, sua palavra, sua doutrina, seus ensinos, que são luz para o nosso caminhar. Veja que ele deixou a doutrina para nós aprender e respeitar, quer dizer, pôr em prática, viver a doutrina. Compreenderam, irmãos? Então, quem está no caminho estreito, fique nele. Agradeça a Santa Avó e o irmão Aldo, que trouxe para nós, através de Jesus, que os escolheu para ser seu servo. E estes dois santos nos orientou sabiamente, dando-nos o conhecimento de todas as coisas, porque assim ficou escrito nas Sagradas Escrituras, profecias de Jesus. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós temos que agradecer a Deus pela igreja que nós temos, porque ela não é falsa, ela não mente para ninguém. A igreja apostólica é clara, ela é taxativa, ensina para o povo, dá o conhecimento do bem e do mal, mostra a grandeza da salvação da alma. E mostra também o perigo da condenação. Então a pessoa é ciente. Ele é consciente de tudo aqui. Porque também, irmãos, não tem sabor nenhum uma pessoa aprender uma doutrina desta e pisar por cima dela. Compreenderam? Só aprender, saber e acovardar e não obedecer. Irmão, não tem para onde uma pessoa salvar a alma dele se ele proceder assim. Não tem sentido uma pessoa seguir uma igreja desta e ele desobedecer, porque, irmãos, a consciência bate. A consciência da pessoa acusa. Se chegar um momento que ele precisar muito da graça de Deus e ele for fazer um pedido, a primeira coisa que a pessoa lembra é que Deus não ouve pecador, desobediente e infiel. Inclusive aqueles que sabem de tudo. Acabou, desmorona a fé e aí não tem mais como ele pedir. Lembrou de pedir, mas lembrou também que ele não é obediente. Que ele trai a doutrina. Ele trai a palavra de Jesus Cristo e do Consolador. Se esvanece, acabou. Acabou a pessoa. Se fica doente, aí o desespero bate. Com medo de morrer. E agora? Tantos anos que eu estou na igreja, mas né? E agora? Aí vem o desespero. A pessoa entra em pânico. De às vezes está em situações difíceis e a consciência acusando ele. Compreenderam os irmãos como que é difícil? Que gosto teria nós estarmos numa igreja cheia de pecado, irmãos? O que vale?
pessoa está na igreja e na corrupção, fazendo tudo quanto é coisa errada que desagrada a Deus. Para que uma igreja assim? A igreja tem que garantir a salvação dos fiéis e conduzir com mãos fortes. Eu vou ler aqui o boletim, ele fala isso, eu vou ler agora mesmo. Para os irmãos ver o que é doutrina. Doutrina, irmãos, ela tem que ser falada. Doutrina tem que ser ensinada para a pessoa conhecer o que é doutrina. Por que nós estamos aqui? Porque nós achamos um caminho verdadeiro que nos ensina, que exige de nós a fidelidade a Deus para o nosso bem. O caminho largo leva multidões à condenação, irmãos. Às vezes tem alegria de momento. A pessoa está lá naquela alegria, naquelas festas, pulando, né, e fazendo tanta coisa. De repente aquilo se transforma em tristeza, em dores, em choros, em lamentos, em tristezas muito grandes. Por isso Jesus disse: dou-vos a minha glória. Quer dizer, o direito de nós viver com Ele na sua glória, através da doutrina e dos ensinos que Ele tem. Mas não dou como o mundo a dar, as glórias do mundo é passageira. No mesmo tempo que está aquele euforismo, aquela alegria que parece uma alegria traiçoeira. De repente aquilo se acaba, irmãos, se acaba em tormento, em desespero, nessas coisas. Então não vale a pena a pessoa estar num lugar desse, porque tudo o que mais importa na pessoa é ele se salvar. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, todo mundo sabe disso. É a vida passageira. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas a verdade é que o fim chega para todo mundo. É a estrada da vida. Por isso Jesus ensinou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, todas as glórias do mundo, se ele vier a perder a sua alma? Não valeu nada, porque vida mesmo é a vida eterna com Deus. Essa é a verdadeira vida, essa é a maior felicidade que pode existir. E eu vou fazer a leitura aqui dessa mensagem. Preste atenção que tudo que eu falei está aqui. Os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Isso está na Bíblia, na doutrina. Estimados irmãos e irmãs, através da Santa Voz Rosa, nosso Senhor Jesus mostrou o caminho que conduz para o bem, para a vida e para a verdade do reino dos céus, por meio de preciosos ensinos. Por sua vez, o santo irmão Aldo muito lutou para que esses ensinos do Divino Mestre fossem praticados pelo povo apostólico. Tem que ser praticado, precisa. O irmão Aldo lutou muito e luta, porque sua missão não terminou. Agora a sua missão é em espírito, não é? Muito lutou para que esses ensinos do Divino Mestre fossem praticados pelo povo apostólico, a fim de que todos os irmãos e irmãs honrassem a Deus Pai e aos seus santos, fossem felizes e abençoados no lidar de cada dia, e ao final da sua jornada na terra, herdasse a vida eterna prometida por Deus Pai para todos os que permanecerem fiéis à sua lei e aos seus mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus são as coisas melhores, não é? Entretanto, neste mundo existe dois caminhos, um estreito, o outro largo.
O caminho estreito do bem, da verdade e da salvação conduz a pessoa que dele não se desviar até o final de seus dias na terra, para junto de Deus, Deus Pai, cujo reino é de paz, de felicidade sem fim. Já o caminho largo é o caminho da perdição, do mundanismo que deve ser evitado pelos filhos de Deus, onde tudo é permitido praticar, sem temor a Deus e sem noção do que seja o pecado ou o que possa contrariar a vontade do Pai eterno Criador. Nosso Senhor Jesus, conforme ficou registrado, ensinou a respeito destes dois caminhos no Evangelho de São Mateus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Irmãos, são poucos que encontram. Então, aqueles que já se encontrou esse caminho, agradeça a Deus, segure, bem seguro nas suas mãos. Porque são poucos os que encontraram com essa porta. Não é? Muitos encontrou e foram embora. Não deu valor. Mas estão enquadrados também nas palavras de Jesus que disse: muitos são os chamados, muitos. Os chamados, mas os escolhidos, poucos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, porque alimenta vontades indignas, vai alimentando aquilo, e irmãos, finalmente a pessoa não resiste e sai para pecar. Mas a pessoa também já fica julgado, porque ele conheceu, não gostou, foi para onde o lugar que ele gosta. Ele procurou o lugar que não é que ele fica satisfeito com aquilo. Pois bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos formados nesta Igreja Apostólica, nos mostraram esta verdade de maneira clara e que não engana e nem ilude ninguém. Nesta oportunidade, cabe a nós, do Conselho Deliberativo, relembrar os ensinos a respeito desse tema, o caminho da salvação e o caminho da perdição, e divulgá-los através deste boletim interno de nossa igreja, o qual é lido dos púlpitos dos templos apostólicos durante as reuniões e oportunamente divulgados no programa radiofônico A Hora Milagrosa. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que esta Igreja Apostólica, com os seus ensinos doutrinários de boa conduta, que é a doutrina e a disciplina divulgada em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, são o caminho que conduz para a vida, para a paz, para a felicidade e para a salvação eterna. Quem não se consagrar e não se santificar, corre o perigo de perder a salvação de sua alma. Quem não for manso e humilde de coração, justo no seu viver, não amar o próximo, não evitar os sentimentos maus e não se interessar em obedecer às regras disciplinares e de boa conduta conforme nos foram legadas por Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, está se desviando para o caminho largo. Caminho sem disciplina, que aceita e segue as modas que surgem a cada dia, que dá ouvido aos falatórios profanos, que dá atenção às redes sociais com calúnias e mentiras, divulgados por infiéis que nada têm da unção de Deus e do Espírito Santo, que plantam o ódio e a inveja e que guardam sentimentos maus no coração. Então, sejas humildes e se arrependa, volte ao bom caminho, estreito e justo, mas de paz, amor e união, como devem ser os verdadeiros fiéis da Igreja Apostólica, o reino
dos céus entre nós. Prezados irmãos e irmãs, sejam em tudo obedientes à doutrina e à disciplina de nossa amada igreja. Evite todo o pecado, os maus sentimentos, e vivam na paz do Senhor. Tenha paz uns com os outros e principalmente na família. Amem-se, ajudem-se e vençam o pecado a cada dia. Busquem a santificação, vigiem e orem para não cair em tentação e venha perder a paz e a unção do Espírito Santo e a graça do Consolador. Sendo pais, ensine aos seus filhos o temor a Deus e aos seus santos, e com amor e moderação ensine a eles as regras de um bom viver e com o proceder bem em casa, na rua, na escola, na igreja. Sendo mães, sigam o que a Santa Avó Rosa ainda entre nós sabiamente aconselhou. Dê exemplo em sua vida de obediência e consagração aos mandamentos doutrinários e disciplinares da igreja. Acostume suas filhas desde pequenas a usar os vestidos no comprimento que a igreja ensina, e quando elas forem adultas não irão querer o mundanismo, mas usarão suas vestes na disciplina da igreja. Assim sendo, irmãos e irmãs, sejam zelosos em manter o sincero amor em sua alma pelos ensinos doutrinários e pelas regras de boa conduta que esta igreja ensina. Tenha prazer em obedecer os preceitos, os preciosos ensinos que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo nos legaram, com tanto amor e desejo de salvar a todos. Assim procedam para a honra e glória da nossa amada igreja, para a felicidade de todo o nosso povo e para o bem de tantos quantos haverão de encontrar este caminho da verdade e da vida. Irmãos apostólicos de todas as idades, Deus o nosso Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e esta Igreja Apostólica estão nos propondo a vida e o bem para que ninguém seja dominado pelo pecado e nem pelo mal, mas para que sejam felizes e abençoados. Sigam estes conselhos, pois é para o seu próprio bem e de sua família, da mesma maneira como Deus Pai, através do santo profeta Moisés, mandou falar ao seu povo após transmitir a ele a sua lei e os seus mandamentos. Olha que hoje tenho te proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. É o que a nossa igreja está fazendo, mostrando o caminho estreito da salvação e o perigo que existe no caminho largo da perdição. Tudo isso eu falei para os irmãos. Lembrem-se de que hoje é dia de salvação, amanhã poderá ser muito tarde. Ninguém sabe o amanhã ainda não existe, está por vir. Então, é isso que estão nos ensinando aqui. Lembrem-se de que, aliás, não perca a gloriosa oportunidade de aceitar os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica, para serem felizes e abençoados em seu viver. Esta foi a mensagem que eu ensinei hoje. Agora vamos ler aqui um esclarecimento do Conselho, Deliberativo ao Ministério e aos membros da Igreja Apostólica. Eu vou ler aqui pontuadamente e os irmãos vão entender com facilidade. Prezados irmãos apostólicos, o Conselho Deliberativo vem, através desse boletim oficial da Igreja Apostólica, esclarecer e alertá-los sobre alguns assuntos que estão sendo divulgados através das redes sociais por algumas pessoas e também por alguns membros do ministério, até usando nomes de colegas sem autorização, com propósitos duvidosos e com o objetivo claro de denigrir a imagem dos trabalhos que estão sendo realizados pela Igreja e pela atual administração. Ainda estão praticando atos contrários aos que aprendemos com o Santo Irmão Aldo, julgando e condenando o seu irmão de fé, algo que só compete a Deus, nosso Pai, e aos seus santos.
Desde o início de nossa igreja, o poder do mal tentou e tenta, de todas as formas, dividir o nosso povo, disseminando a discórdia disfarçada de atos como este. Mas Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Primaz, com todo o poder e autoridade, ajudaram e continuarão ajudando a igreja a vencer as lutas e cumprir a sua missão. Saibam que desde a criação do mundo, Deus precisou de pessoas para ajudá-los na sua obra aqui na terra. E todos aqueles que receberam a missão de ajudar, como os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos e, em nossos tempos, a Santa Vó Rosa, o Bispo Eurico, a missionária Odete e, principalmente, o Santo Irmão Aldo, foram alvos e passaram por situações difíceis e dolorosas, causadas pela influência do poder do mal, do ódio, da inveja de alguns, mas eles venceram e receberam o seu galardão na glória de Deus. E hoje não é diferente, pois o poder do mal continua astuto e decidido a atrapalhar a obra de Deus, esta Igreja Apostólica. E, infelizmente, usam pessoas fracas que poderiam estar dando o seu exemplo de conduta, praticando o bem e não julgando o seu irmão, muito menos condenando os trabalhos que são realizados em nossa igreja. Trabalhos que são realizados com amor e cuidados necessários para ajudar a obra de Deus, trabalhos e atitudes que, na sua grande maioria, foram realizados e aprovados pessoalmente pelo Santo Irmão Aldo. Nós, dos Conselhos Deliberativos, estamos atentos, orientando e apoiando os trabalhos realizados, pois acreditamos que nada fere a nossa conduta de filhos de Deus, nada fere a nossa doutrina e a nossa disciplina, e se porventura algo não saiu como planejado, o mesmo já foi corrigido e ajustado, para que os objetivos não sejam comprometidos. Irmãos apostólicos, não deem ouvido a pessoas com intenções duvidosas, que dizem tanto que estão lutando para o mal não entrar em nossa igreja, mas não percebe que eles mesmos, através da sua conduta e procedência, estão disseminando o mal em nosso meio, como o ódio, a inveja, a ganância, o desrespeito, causando desconfianças e outros males maiores. Confie em Deus e nos seus santos gloriosos, pois recebemos uma missão e, em nome deles, estamos fazendo o melhor para a nossa amada igreja, seguindo sempre o exemplo do Santo Irmão Aldo, que foi fiel, amoroso, bondoso e leal, um profeta que nos deixou como legado a misericórdia, a aparência, o amor ao próximo, e jamais agiu com preconceitos contra quem quer que fosse. O irmão Aldo nunca foi conivente aos erros, mas procurava ajudar, orientar, abraçar e ganhar almas através do seu exemplo e dos seus conselhos, principalmente tratando a todos com respeito e igualdade sem distinção. Estamos abertos e à disposição para sanar suas dúvidas quanto aos trabalhos da Igreja Apostólica e do Instituto Apostólico. Agende uma reunião conosco aqui na sede e teremos o prazer de lhes apresentar em detalhes a obra da nossa Igreja Apostólica. Temos convicção de que suas dúvidas serão revertidas em certezas de que estamos no caminho certo. Estas são as palavras que eu tinha para falar aos irmãos nesta noite. E agora nós vamos ouvir mais um hino para terminar.